Eu estou aqui com o Júlio e com a Jéssica, os pais do Gabriel, para conversar um pouquinho, para me contar e contar para vocês as bênçãos que têm desfrutado do Senhor nesse ano de 2023. Olá, como vocês estão? Estamos bem, pastor. Estamos bem, graças a Deus. Nós estamos aqui na Comágape relembrando o que Deus tem feito em resposta às nossas orações, mas também aquilo que a gente lá no começo do ano colocou no que a gente chamou de um quadro profético. Aconteceu alguma coisa? Muitas. Várias. Sim. Qual é o ponto mais alto, quem sabe, vamos dizer assim, do quadro profético? Pode começar. O Gabriel, né? É uma resposta de oração nossa, né? Gabriel está hoje com 50 dias. 50 dias. Isso, 50 dias. E ele foi o ponto inicial do quadro profético do ano passado. Sim. E ele foi a primeira resposta. Que logo em janeiro já... Porque a gente fez ele no começo de janeiro, vocês não sabiam que estavam grávidos ainda. Não. A gente ficou sabendo 2 semanas depois. Em fevereiro, né? 2 semanas depois. Para situar, quem sabe, quem está assistindo a gente, nós viemos de uma criança que nasceu, mas que Deus tomou para si no segundo dia de vida. Terceiro dia de vida. Terceiro dia de vida. Isso foi 21? 2020. 2020. Isso. Bem no início da pandemia. Eu lembro que vocês chegaram na nossa casa e sem ter o que dizer e sem ter palavras, a única coisa que me ocorreu de fazer foi colocar a canção do Thales Roberto, mesmo sem entender. Sim. Com o Gabriel nos braços hoje, com essa resposta, algumas coisas fazem mais sentido agora? Faz. A gente vê que Deus trilha uns caminhos bem diferentes do que a gente imagina, né? Mas a gente vê que todo o processo tem a mão dele, né? Nada que a gente passou depois do Arthur, a gente teria passado. E tudo que a gente passou depois do Arthur nos preparou hoje para a gente ser os pais que a gente quer se tornar para o Gabriel e os pais que a gente se tornou de vários adolescentes aqui da igreja. O Gabriel veio, pelo menos os médicos esperavam, com um desafio, quem sabe, de uma cirurgia nas primeiras horas. Sim. Mas aí a gente tem mais outra manifestação do poder de Deus. Como é que foi isso? A gente descobriu já na gravidez, né, que o Gabriel ele tem uma complicação no coração e que ele teria que nascer, né, fazer os exames e, sabendo o resultado, ele teria que passar por uma cirurgia cardíaca, né? Logo após o nascimento. E aí o Gabriel nasceu, ele foi para UTI, eles fizeram os exames e os médicos começaram a empurrar a cirurgia para frente. E a gente não entendia muito o porquê, né? Por que eles estão empurrando para frente, né? E com a cardiologista daqui, que a gente faz acompanhamento toda semana, a primeira cirurgia, né, do coração do Gabriel seria no pulmão dele, na artéria pulmonar dele, né? Que a artéria pulmonar é maior que a aorta, né, do coração dele. E aí a artéria pulmonar seria fechada, né? Eles abririam o Gabriel e fechariam do tanto que necessário. Certo. E aí, a gente sabe, né, os médicos eles dizem que é naturalmente, né, isso aconteceu, mas a gente sabe que é Deus, né? A gente sabe que é sobrenaturalmente. E aí, começou a fechar exatamente no ponto que precisa passar o sangue, a oxigenação. Deus seja louvado. Sim. E outros milagres lá? Porque no nosso quadro profético, a gente tinha diversas áreas, né? Sim. Eu concordo que realmente um filho é a maior bênção de Deus. A Bíblia diz de que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, tipo assim, um concurso, né? Sem concorrência realmente, o presente, ver vocês celebrando a vida do Gabriel, resposta de oração, porque já ali no final da gravidez que soube-se dessa dificuldade, digamos, dele, né? Dessa doença que os médicos diagnosticaram ainda no teu útero, né, Jéssica? E começa a ser um clamor maior, então realmente não dá para concorrer com o milagre que vocês têm carregado, né? E eu creio que vão provar mais de Deus ainda. Daqui a pouco, de os médicos disserem, não tem mais o que fazer, naturalmente está completamente restaurado, né? Sim. Mas lá tinha outras áreas financeiras, áreas de saúde, áreas de relacional, de estudos e tudo mais.
o que era, vamos dizer assim, um segundo ponto a ser destacado do quadro profético? Acho que dá para colocar que a gente tinha muito desejo de ter um filho, né? E a gente estava como meio de locomoção somente uma moto. E ter um filho e ter só uma moto não combina muito, né? Então, um ponto muito importante era o carro. E aí, assim que a gente descobriu que a Jéssica estava grávida, a gente intensificou um pouquinho mais essa oração pelo carro. E muito engraçado como Deus foi conduzindo, né? Porque eu comecei a entender que Deus tinha um prazo. E eu deixei isso pra mim, sozinho. E aí com a Jéssica a gente começou a orar, começamos a preparar as coisas, o Gabriel foi se desenvolvendo e a gente marcou o chá de bebê do Gabriel. O chá de bebê do Gabriel foi na segunda semana de agosto. E aí, 2 meses antes, eu tive um sentimento muito forte de que era assim, ó, o carro vai vir antes do chá de bebê. Uau! E a gente ora, né? A gente foi orando. E a gente tinha algumas especificações no carro, não era qualquer carro que a gente queria. A gente aprendeu a ser muito específico na oração. Eu acho né? que isso é muito interessante e algumas pessoas perdem por isso, né? Eu queria um carro, né? E como um pai amoroso que a gente tem, ele sabe o que é melhor pra gente, mas eu creio que está no direito que ele nos deu, porque a gente não tem direito a nada, mas pela graça dele, né, ele nos concede isso, né? De ser específico nas orações, né? A Bíblia diz que aquilo que a gente pede, a gente recebe, né? E o carro, então, tinha lá suas especificações. Aí eu sempre me lembro que a Bíblia fala que vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, né? E tem uma coisa muito marcante nesse período que eu tô com a minha moto, que foi um dia que eu tava quase sem gasolina e eu orei, Deus, que essa gasolina aí que tem, que me leve até em casa. E quando eu cheguei em casa, acabou a gasolina. E aí depois alguém me falou assim, poxa, mas se tu tivesse orado, tu tinha ido pra casa e depois ia até o posto também, porque eu tive que ir empurrando. Aí agora eu falei, não, eu vou ser mais específico e ter um pouquinho mais de fé. Então a gente orou porque precisava ser um carro novo, né, ter ar-condicionado, várias especificações. E uma muito importante era a mais improvável, que era a gente não quer pagar uma entrada. Uau! E a gente não tinha dinheiro. Nada de dinheiro pra dar. O tempo foi passando, né? Eu fui ficando muito nervoso. E aí chegou agosto, que era o prazo. Dia 1º de agosto. E aí, no dia 1º de agosto, a Jéssica recebe a ligação do irmão dela. Ele fala assim, olha, eu recebi uma proposta aqui para comprar um carro. Eu tenho o meu carro aqui que é alugado, né? Eu vou comprar esse carro. Vocês querem assumir a parcela desse carro alugado? E a gente começou a orar. Poxa, será que isso se encaixa? Falei, vamos botar de oração aí. Deus foi bem claro assim e eu falei, não, vamos entrar em fé nisso aí. Deus proporcionou o carro que encaixava em tudo que a gente tinha falado. Um dia antes do chá de bebê do Gabriel, a gente pegou a chave do carro e no chá de bebê do Gabriel a gente foi com um carro novo, nosso, e levamos tudo pra lá. Pra honra e pra glória de Deus, porque foi só Ele pra fazer um milagre desse tamanho. Sim. O interessante de algumas coisas, como nesse caso específico do quadro profético, é porque se a gente fizer primeiro anotar só o que está ao nosso alcance, a gente limita Deus. Esse é um grande risco que se corre. Não, isso nem vamos colocar que a gente não vai alcançar. Um outro ponto que eu percebi durante esse ano conversando com algumas pessoas é anotar algumas coisas no quadro profético, mas não está minimamente ligado, minimamente antenado ao que Deus está fazendo, aos movimentos dos céus e aquilo que a gente pode fazer. Porque chega no final do ano, chega essa época agora, bastante gente revisando, nós já estamos pensando no quadro de 2024 e vai ter algumas coisas que não aconteceram. Sim. E é importante se fazer uma pergunta, foi Deus que não quis responder para esse tempo? Ou foi eu que não estive ligado aos sinais dos céus? Ou foi eu que ainda não fiz a minha parte? Muito engraçado, pastor, mencionar isso, porque faz
3 ou 4 semanas, eu acho, a gente estava dando uma olhada no quadro profético e a gente ficou bem surpreso, entre aspas, né? Porque a gente sabe o motivo, mas tudo aquilo que dependia somente de Deus estava resolvido. E tudo aquilo que dependia um pouquinho mais de nós estava em processo, né? Vamos dizer que estava em processo. Pegou leve, né? Pegou leve. Isso é poderoso, né? Como a gente percebe a fidelidade de Deus e com todo carinho a todos nós, a nossa falta de aplicação às vezes. Né? Algum outro para destacar para a gente aí? Gabriel realmente nota 1000, o carro para carregar o Gabriel, é lógico que Deus ia providenciar, né? Deus, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Eu nunca vi Deus fazer nada pela metade. Né? Quando Deus faz, Ele faz de uma forma completa. Tem uma história que me encanta demais, vocês já até ouviram, mas é a história daquela missionária que está com um bebezinho no meio do nada, no meio do mato. É um bebezinho prematuro e precisaria de uma grande bolsa, de uma forma de aquecimento artificial para mantê-lo vivo. E o que ela tem a fazer, ela tem a orar. E ela ora, enquanto ela está orando, na verdade ela pede para uma menina fazer oração, uma interna do abrigo, e a menina ora pedindo a bolsa para o bebê e pede uma boneca para uma órfã. O que a missionária não sabia é que a milhares de quilômetros dali e algumas semanas antes Deus já havia se adiantado e uma professora do seminário resolveu, eu me sinto tocado cada vez que conto essa história, pelo capricho de Deus, pelo amor paternal de Deus, pelo zelo de Deus, né? Uma professora de seminário simplesmente tem uma ideia dizendo assim: eu senti Deus me direcionando a gente enviar suplementos farmacêuticos para a missionária que está lá na África. Mas eu queria que cada uma de vocês, alunas, orassem e trouxesse aquilo que Deus tocar no coração. Prepararam um grande volume e despacharam. Dentro do volume lá estavam bolsas para aquecer a criança, para botar água quente dentro e manteria o bebê durante a noite aquecido. Quando abriram a caixa, dias depois que chegou, tipo assim, a oração é feita hoje, esse processo de empacotar, de orar buscando direção de Deus, ele é feito semanas antes nos Estados Unidos. A oração é feita hoje na África, no outro dia chega a encomenda, que já tinha sido despachada antes. Quando a missionária está abrindo, chamou as crianças, olha, Deus respondeu a nossa oração, que milagre. Mas ela não sabia, ninguém tinha comunicado com ela, para ela que chegaria lá. Quando a missionária abre a caixa, encontra a bolsa térmica para o bebê. Quando a menina que orou vê a bolsa térmica, ela já gritou, se Deus mandou a bolsa térmica, Deus mandou também a boneca. Sim. E a missionária tem um gelo na espinha, né? Será que Deus mandou? Porque é uma coisa que não tem nada a ver, eu estou vendo suplementos médicos aqui. E ela começa ali, a menina já entra assim no meio, começa a se meter e já pega a boneca pelos cabelos, já levanta. Eu sabia que Deus ia fazer isso. Uma daquelas internas, quando foi buscar alguma coisa, quando foi buscar a orientação de Deus para o que enviar, alguns sentiram a orientação de ir na farmácia, comprar suplementos específicos e mandar. Deus tocou no coração, você precisa enviar a sua boneca favorita. Nossa. Então, Deus que deu o Gabriel para o Júlio e para a Jéssica, deu um carro novo para o Gabriel, para os pais conduzirem ele. Não tem novidade nenhuma aí para mim. Tá tudo certo. Mais uma para a gente fechar, então, esse bate-papo. Tem alguma coisa que lembra, assim, que foi especial? Eu lembro, pastor, que na primeira vez que a gente fez o quadro profético, acho que 2 anos atrás, nós colocamos que nós queríamos viajar, fazer 2 viagens, né, no ano. E o Senhor nos proporcionou. No ano passado, a gente acabou não fazendo o quadro profético. E a gente acabou não viajando, E esse ano, quando a gente foi fazer o quadro profético, a gente colocou que nós queríamos viajar 2 vezes. E nós colocamos a data que nós gostaríamos de viajar. E nós viajamos em abril. Só não viajamos em novembro porque Deus sabia que o Gabriel viria, né? E foi antecipado, né? Foi em setembro que nós viajamos. Então, o Senhor, né, proporcionou aquilo que nós gostaríamos de ter feito. Né? Que lição que fica dessas respostas
para a tua vida, para a tua família, digamos, fruto da oração, mas fruto de um planejamento estratégico no sentido de parar um tempo como família e anotar alguns desejos. Que a gente sempre lembrar daquela mensagem, né? Tudo aquilo que vocês pedirem, crendo, vocês receberão, né? E quando a gente coloca no papel e coloca na nossa frente, é para trazer a memória, né? Muitas vezes a gente tem coisas importantes para fazer oração e a gente esquece. Porque muitas coisas acontecem hoje, né? A gente tem muita informação e tudo vem passando na frente e a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Mas, como diz a Bíblia, né? Bota na testa, bota na porta para você lembrar. Por quê? Porque aquilo vai ficando na tua cabeça e vai te lembrando o tempo todo e a gente vai se lembrando, eu preciso orar por isso aqui ainda não aconteceu. Tanto que eu comecei a olhar e eu falei assim, eu ainda não fiz um curso na área do meu trabalho. Isso tem a ver comigo e com Deus. Eu falei assim, tá, então eu vou focar aqui agora. E aí Deus me proporcionou no final do ano um curso de uma área que não tem curso nenhum. Foi criado um curso há pouco tempo e Deus me proporcionou que alguém enviou para mim esse curso e eu consegui fazer agora no final do ano. Então assim, quando a gente lembra, ora, bota diante de Deus, Deus também vai trabalhando no nosso favor, né? Aquilo que Ele já vem trabalhando há muito tempo, né? Em outros lugares, como na história da missionária, né? Nos Estados Unidos Ele já estava trabalhando semanas antes. Exato. Né? Deus já estava trabalhando isso aí há tempos. Mas quando eu entreguei para Ele, confiando, Ele permitiu que isso acontecesse. Glória a Deus. O que uma filhinha do Papai Celestial se sente quando vê essas respostas chegando? Acho que é a graça e a misericórdia dele, né? Porque nós não somos nada, né? Nós não somos ninguém, mas mesmo assim Ele se preocupa conosco, Ele nos ama, Ele demonstra o seu amor, a sua graça sobre as nossas vidas. Então, é sentir realmente o amor do Pai. Amém. Obrigado por separar esse tempinho, por incentivar a fé de outras pessoas. Que Deus continue sorrindo sobre a vida de vocês, do Gabriel, e que a cada novo ano a gente tenha muita história de milagre para contar. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigada.